Oi gente, aqui é a Amanda e esse é mais um vídeo do canal Rascunho Literário. Então, hoje nós vamos abrir uma nova playlist aqui no canal, que é sobre Machado de Assis. Eu sei, não somos as melhores pessoas para falar sobre Machado de Assis e, na verdade, eu abri um estudo pessoal sobre Machado de Assis para aprender um pouco mais sobre ele e sobre as obras dele. E então já começo nesse vídeo que eu não sei tudo sobre ele, eu não sei tudo sobre o contexto histórico e eu tô trabalhando para que eu possa poder falar um pouquinho mais sobre ele, porque me interessa muito saber sobre um dos maiores escritores da literatura brasileira, sabe? Que é um fenômeno de verdade. Então eu gosto muito das obras dele, já li várias obras, vários contos, vários livros e eu tô com uma listinha para ler. Então, não vou dizer quando vão vir os próximos vídeos de Machado de Assis, porque depende muito do meu estudo e do tempo em que eu dedicar a isso também, né? Então, para começar, eu estava pensando exatamente o que o nosso título diz, que Machado ele é acessível a todos. Então, muitas vezes nós não lemos Machado de Assis porque pensamos, é muito difícil. 2, não consigo entender nada do que ele está falando. Então, e muitas vezes eu me sinto assim ao ler Machado de Assis. E ao estudar um pouquinho mais sobre a vida dele, sobre as características que ele tem, eu descobri muitas coisas, né? Em algumas aulas que eu tive sobre Machado de Assis, descobri que ele não é só um escritor realista, né? Ele tem várias características de outros períodos da literatura. Então, nas suas obras nós podemos ver um pouquinho sobre isso, né? Então, para começar, eu escolhi uma coletânea de 5 contos dele, que se chama 5 Mulheres. E no Kindle, eu encontrei essa coletânea de contos de graça na Amazon. E ontem eu estava um pouquinho... Eu estava com uma ressaca literária muito forte, sabe? Esses dias que eu estou aqui em São Paulo. E ontem eu peguei o meu Kindle para ler. E fui vendo lá os livros que eu tinha e encontrei esses 5 mulheres que eu já tinha comprado há um tempinho já. E eu fiquei, ok, vamos ler. Quando eu vi, tipo, o tempo para a leitura era 30 minutos. Que interessante. E eu li muito rápido mesmo. Tipo, ontem mesmo eu terminei, óbvio, né? E foi muito legal, porque esse livro me tirou da minha ressaca literária. Então eu tô, tipo, mega feliz, porque Machado de Assis me tirou da minha ressaca literária. Eu nunca pude imaginar que Machado de Assis me tiraria da ressaca literária, né? Mas, piadinhas à parte, esse conto, foi publicado no Jornal da Família. Então, na época de Machado de Assis, ele publicava os contos dele, as histórias dele, né, em jornais. Então, esse foi publicado no Jornal da Família. A coletânea de contos, né, esses 5 contos, eles são muito fáceis de ler. Então, por isso que a gente colocou Machado acessível a todos, porque não é difícil de ler, não é difícil de entender. E você lê super rápido e você se diverte lendo os contos. Eu gosto muito de como Machado de Assis escreve. A ironia que ele tem, o sarcasmo que ele tem e as características que ele põe da época, sabe? Então, nesses contos, a gente vai ver muitas características femininas da época, que ele faz uma ironia com essas características femininas. E até faz uma sátirazinha, né? Dizendo que são 5 mulheres diferentes, são esboços completamente diferentes, mas todas podem ser analisadas entre um charuto e um café. Então, isso é tipo o que ele fala no livro, né? E eu achei muito interessante, porque apesar de não estarem conectadas, você consegue ver partes das histórias delas conectadas e partes da vida delas e do que elas pensam. Então eu gosto muito da maneira como ele escreve, porque ele é um narrador à parte, né? Tipo, ele é na terceira pessoa. E ele nos conta como é que é cada história e cada mulher, mas ele não se atém muito aos detalhes, sabe? De como é a vida da mulher antes ou o que ela fazia, não. Ele conta a história e pronto. Ele não dá muitos detalhes do que acontece depois. É isso que eu gosto do Machado de Assis, porque ele não mostra muito não mostra apenas o que é, tipo, o que está acontecendo, mas o que parece ser também. Então você precisa entender nas entrelinhas as obras dele para poder entender o que está acontecendo, né? Entender a crítica que ele está fazendo ali na hora. Gosto também como ele fala com o leitor. Então o narrador, ele começa a falar com o leitor, né? Ele fala de coisas tipo, eu não vou dar muitos detalhes disso pra você, o que importa é isso. E ele começa a conversar e a narrativa se torna um pouquinho mais leve e um pouco mais engraçada, porque você vai se deixando levar pelo que ele está falando pra você, pelo que ele está contando.
Então, algo que ele faz também nesse conto é que ele relaciona muito a mulher com o sofrimento. Então, você vai ver muito a mulher sofrendo por amor, você vai ver muito a mulher sendo traída, a mulher traindo. Então, você vê muito dessas características nesses contos. Então, a primeira mulher que nós vamos ver nesse conto é Marcelina. Então, Marcelina, ela morre de amor, literalmente. Então, conta a história dela de amor e como ela se apaixonou de uma maneira muito simples e com poucos detalhes, e como ela aceita isso, aceita que ela vai morrer de amor. Você pode ver na Marcelina um sofrimento, né? Tipo, aquela relação da Marcelina, que é a protagonista, que vai sofrer por amor. Então, a mulher como aquela que sofre. E não sei, mas chega a ser um pouco ridículo a maneira como ela sofre por amor, mas ao mesmo tempo ele está tentando refletir uma característica da época também, né? Das mulheres que eram apaixonadas e se resignavam a isso, a sofrer por amor. Mesma parte do sofrimento, nós temos a história de Carolina. E Carolina, ela precisa casar com um homem que ela não quer, porque o pai está devendo algo a ele. E Carolina é apaixonada por outro e decide largar esse outro para poder ir ao seu destino, que é ficar com esse homem que ela não quer. Então ela até define literalmente o casamento dela como um túmulo, como algo que ela não vai poder sair mais e que é a morte para ela, né? Então você vê muita relação do amor e da morte nesses contos. Então, a gente pode ver que em duas histórias, né, que é a da Carolina e a da Marcelina, trata um pouquinho sobre o sofrimento, sobre o amor, sobre o sofrimento, o amor ser ligado um pouquinho a morrer, né? E nas outras duas histórias, que em uma delas são contas sobre duas mulheres, então nas outras duas histórias nós vemos muita infidelidade. Então a gente vê a Antônia, que é uma história super curtinha, que fala um pouquinho sobre essa infidelidade dela para com o marido, só que no final das contas não diz muito sobre isso. Sabe como Capitu e Bentinho, que você não sabe se Capitu traiu ou não, é a mesma coisa. Então você não vê tanta coincidência, né? Não é mera coincidência ter essa relação. Então você não sabe o que aconteceu, mas existe algo ali, existe uma desconfiança da parte do povo e da parte do próprio marido dela. Eu também vejo muito o que ele mostra nessa história da Antônia é o modelo de amor. Então, tem um modelo de amor perfeito, que eles são lindos um pelo outro, que eles são lindos, que eles foram feitos um para o outro, mas que o amor não é puro, sabe? Que esse amor perfeito não existe. Eu vi muito isso, pode ser que eu esteja super errada, mas eu vi como se criasse todo esse amor para no final acontecer uma traição e acabar com todo esse sonho que era, sabe? Bom, e para terminar essa coletânea de contos, né, a gente tem a Hortência e a Carlota. Então a Carlota, ela é traída pela Hortência, pela amiga dela, que vai morar na casa dela, e a Hortência fica com o esposo da Carlota. Então nós temos de novo a infidelidade aí, e eles tinham um amor tão perfeito também, e no final acontece isso, e ao mesmo tempo, nós vemos de novo o sofrimento, porque Carlota morre de amor, literalmente. E depois nós temos, ao contrário, o José Durval, que é o homem que ficou com a Hortência, o esposo da Carlota, né? O José Durval também é traído e ele também, aparentemente, morre de amor, porque ele não consegue suportar essa traição da Hortência. Então a gente pode ver de novo essa relação entre o sofrimento, a infidelidade, e eu vejo muito como o Machado está tentando dizer, bom, não existe um amor puro, sabe? Sempre vai ter uma traição, ou sempre vai ter alguma questão, algum problema. Nesses contos vocês não vão ver muitos detalhes sobre a vida dessas pessoas, como eu disse no início. A gente não consegue ver tão explicitamente o que Machado quer dizer ali, talvez por ter sido publicado no Jornal da Família, ou pela época também. Então às vezes você fica meio assim, tá bom, será? Mas ao mesmo tempo, você pode ver que tem ali uma crítica, né? Tem ali uma crítica no estereótipo feminino, tem ali uma crítica sobre o amor, tem uma crítica sobre as famílias, sobre como as famílias estavam sendo guiadas, né? Sobre como era a família na época. Então, consegue ver numa ironia muito, muito sutil, ou então muito explícita, dependendo de quem lê,
o que o Machado quer dizer pra gente. Eu gostei muito desse conto. O Machado, ele escreve de uma maneira muito fluida, sabe? Muito de uma maneira que você consegue entender, que você consegue se divertir na história, que você consegue encontrar essas características dele, que você consegue aprender um pouco mais. E eu gostei muito, acho que, como eu disse no início, me tirou da ressaca literária. E me ajudou a compreender melhor sobre Machado de Assis. Porque depois desses contos eu fui pesquisar um pouquinho sobre e ver, eu não encontrei muitas coisas sobre esses contos, né? Porque eles quase não tiveram muito sucesso. Mas me ajudaram a ver os pensamentos da época, como Machado via na época. Como eu disse, eu não sou uma especialista em Machado de Assis. Eu tô estudando sobre ele, eu tô aprendendo um pouco porque eu gosto e eu acho que é interessante nós termos esse conhecimento sobre a literatura e sobre a literatura brasileira. Acho que falta muito aqui no Brasil que as pessoas estudem e gostem de ler os autores brasileiros. Às vezes é muito difícil entender, mas se nós estudamos as características dos livros, das obras deles, se nós estudamos quem foram eles e o contexto histórico, nós podemos entender melhor o porquê dessas obras e entender melhor o que ele está querendo dizer. Acredito que todos nós precisamos ler mais Machado de Assis, que todos nós precisamos ler mais autores e obras da literatura brasileira. Então é por isso que estou começando essa playlist para poder que a gente possa estudar um pouquinho melhor sobre ele. Então acredito que o próximo vídeo vai ser sobre o livro Ressurreição, de Machado de Assis, e também sobre o livro Dom Casmurro, que é um pouquinho chato de se ler no início, mas quando a gente entende as características e o contexto histórico, as coisas mudam. Pelo menos pra mim foi assim. Então, se você tem sugestões, se você quer dar a sua opinião e falar algo que eu não falei aqui no vídeo, comentar, pode deixar aqui nos comentários, que toda sugestão é bem-vinda e toda ajuda é bem-vinda também nesse meu estudo de Machado de Assis. Então, se você tem muito conhecimento sobre, por favor, coloque aí pra mim. E se você tem links ou vídeos ou o seu canal fala mais de Machado de Assis, pode indicar aqui pra gente ler, pra gente compartilhar conhecimento também, compartilhar opiniões sobre as obras de Machado de Assis, tá bom? Então, se você gostou, dá aquela curtida, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e nós temos vídeo toda quinta-feira. Um beijo e até mais! Tchau!